Oi, oi, com você, professora Edna. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre textos jornalísticos, gêneros jornalísticos. Hoje eu quero falar com você sobre o artigo de opinião. Anota aí no seu caderno. Tema da aula: artigo de opinião. Objetivo da aula: compreender a estrutura e as características do gênero jornalístico artigo de opinião. Tema da aula: artigo de opinião. Objetivo da aula: compreender a estrutura e as características do gênero jornalístico artigo de opinião. Ao final da aula eu volto aqui no tema e objetivo da aula para você anotar, caso não tenha dado tempo. Então vamos lá. O gênero jornalístico é sobretudo um texto informativo. Os textos jornalísticos em geral são textos informativos. O jornal ele sempre pretende passar uma informação. E lógico que é um texto em prosa, usado para ser paragrafado, em toda a extensão da linha, usa toda a extensão da linha. Paragrafação normal, não é escrito em versos e estrofes, não é um texto poético, escrito em versos e estrofes, é um texto em prosa. Tem compromisso com a realidade, porque o jornalista ou qualquer pessoa, porque o artigo de opinião, o articulista é quem faz artigo, quem cria artigo de opinião. Não precisa ser um jornalista, um especialista, Apenas precisa ter a opinião ali para escrever esse artigo, que é um artigo de opinião. Então, além dele ser um texto naturalmente informativo, ele tem uma natureza argumentativo-expositiva. Vou explicar essas duas características. Antes de explicar essas duas características, eu quero comentar com você que a gente tem inúmeros gêneros textuais. Só gêneros jornalísticos são vários. Eu estou trabalhando, eu estou trabalhando com você desde abril os gêneros jornalísticos, ou antes até. Não trabalhamos todos, mas vamos trabalhar todos, porque nós temos um projeto na escola, que é o projeto do jornal online na escola. Mas independente do projeto, de qualquer maneira, vocês estudam gêneros jornalísticos nas aulas de LPL. Nós passamos todos os gêneros jornalísticos para vocês. Mas, continuando aqui, a gente, além dos gêneros jornalísticos, como eu estava falando que tem vários, nós temos tipos de texto. Só que tipos de texto são só 3 tipos. Nós temos o texto narrativo, descritivo e dissertativo. O jornalístico se enquadra no texto dissertativo. Por quê? Porque ele tem caráter argumentativo e expositivo. Então, ele expõe assim como dissertativo e argumenta como dissertativo. Só que a gente tem dissertação só expositiva e dissertação expositiva argumentativa. E o artigo de opinião tem as duas características. Ele tem uma natureza argumentativa e expositiva, ou seja, ele expõe, o que é expositivo? Expõe um conhecimento, um tema, explica algum fenômeno, descreve algum assunto ali, só que argumenta. O que é argumentar? É defender um ponto de vista relacionado àquele tema. É ter um foco de pensamento sobre aquele tema. Então, quando você argumenta, você quer provar que a sua opinião sobre aquele tema é válida, é passível, é interessante que as pessoas sigam, acreditem na sua opinião, é interessante que as pessoas se convençam da sua opinião. Então, isso que é uma natureza argumentativa expositiva.
E o artigo de opinião, ele tem também outro ponto essencial, bem essencial. Ele é polêmico e atual. Então, ele sempre vai tratar de um assunto polêmico e atual. Só que aí, você pode falar, mas então tem que só de coisa que acabou de acontecer? Não. Atual no sentido assim, que está sempre na boca do povo, acontecendo e causando polêmica ali. Mas tem coisas que são assim universais, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época da história, causam polêmica e são atuais. Uma eleição, uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, alguns crimes. Então, sobre uso de drogas, sobre aborto. Tem temas que são antigos, mas estão sempre atuais, porque estão sempre ali interessando de novo. As pessoas estão interessadas ali naquilo de novo. Certo? E qual que é o foco do artigo de opinião? Demonstrar opinião e posicionamento assumido, ou seja, a opinião que você demonstrar no começo do texto, que você assumir, você vai defender ao longo do texto, porque você não pode ter um posicionamento fraco. Você se posiciona, daqui a pouco muda de opinião. Então, você assume esse posicionamento, você continua com ele no transcorrer do texto até o final do texto. O artigo de opinião, ele é normalmente veiculado em quais locais, né? Em rádio, em jornal, televisivo, porque ele pode ser também oral, né? Ou jornal, que é o mais comum, jornal impresso na banca, né? Internet e revista. A linguagem é simples, para as pessoas poderem entender, os leitores, porém ela é culta, não é cheia de frescura, de rebuscamento, de palavra bonita, mas tem que ser um pouco culta. Uma certa coloquialidade, para não ficar tão assim difícil, né, das pessoas entenderem. Mas também não vai colocar palavrinhas lá, internetês, palavrinhas cheias de gíria, a não ser que coloque lá para exemplificar, entre aspas, alguma coisa. Mas tem que ter um cuidado, sim, com a linguagem. Tem que ser um pouco culta. Marcas de interlocução. Para os artigos que são escritos em primeira pessoa, que você vai usar o eu, que eu vou explicar um pouquinho depois aqui no outro lado do mapa mental, nas outras características, mas você pode ter uma conversinha com o leitor, uma interlocução. Interlocução, lembra quando eu expliquei em entrevista? É quando tem duas ou mais pessoas que podem ali dialogar. No caso, no artigo de opinião, como ele é escrito para as pessoas lerem, a pessoa pode falar ali no artigo dela, se ela tiver em primeira pessoa, ela pode dar uma leve conversada com o possível leitor do artigo. Por exemplo, eu penso que as pessoas deveriam ler mais para terem mais autoconhecimento, terem mais cultura, serem pessoas com mais criatividade na hora de escrever. E você já parou para pensar o quanto você poderia ser mais criativo, mais culto, se gostasse de ler mais? Você pode fazer um questionamento assim, certo? Um exemplo só que eu dei para você. E por que pode ter essa interlocução e pode ter essa figura de linguagem que foge um pouquinho da regra do padrão da dissertação escolar, por exemplo, que tem que ser mais objetiva, mais direto ao ponto? Porque no artigo de opinião você tem um pouquinho mais de liberdade, porque você vai falar a sua opinião, é mais pessoal. Então ele não é cheio de regrinha, assim como
a dissertação expositiva argumentativa exigida no Enem e no vestibular. Então, e ele é um texto muito crítico, ele é mais para atacar, para gerar polêmica, para criticar um assunto. Então, a figura de linguagem, ela é um pouco de insinuar, né, a ironia. Então, você pode ter uns ataques aqui de ironia. O que é ironia? Você fala uma coisa querendo dizer outra. Então, você pode falar assim, por exemplo, isso é um espetáculo. E você está, por exemplo, criticando, dizendo que na verdade não é, que está tudo errado. Você pode ser um pouco irônico. Você pode falar uma figura de linguagem, vamos supor que está fazendo um artigo de opinião falando de política e quer falar de um certo político. Então você pode falar, fulano de tal é uma raposa. O que é raposa? Pessoa esperta, né? Que muito facilmente passa o outro para trás. Então você pode usar um pouquinho dessa questão da figura de linguagem, por causa da crítica, do caráter crítico também que o artigo de opinião tem. Do outro lado aqui do meu mapa mental, até puxar um pouquinho mais para cá, eu coloquei outras características aqui muito importantes para a gente conversar. Então, o artigo de opinião, ele tem semelhanças com a dissertação escolar, com a crônica argumentativa. Vou explicar. A dissertação escolar, ela tem introdução, desenvolvimento e conclusão. O artigo de opinião também. Ele também tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução é o começo, desenvolvimento é o meio e conclusão é o fim do texto, é o desfecho, é o fechamento do texto. Só que a dissertação, ela é um texto cheio de regrinha, porque ela cai nos vestibulares, e ela cai no Enem. Então ela tem, vem já pautada as linhas, né? Nos exames vestibulares, normalmente eles pautam lá 20 linhas, ou 25, ou 30 no máximo. Então seu texto tem que ter de 15 linhas no mínimo, 25 no máximo, 30 já é riscado, porque às vezes nem vem riscado 30, dependendo do lugar que você presta o vestibular. E ainda tem, no Enem, por exemplo, não tem nem obrigação de ter o título, né? Porque por conta da linha que vem pautado assim em poucas linhas, a pessoa no Enem ela pode até não colocar título, mas o artigo de opinião tem que ter título, porque ele é um texto jornalístico, e os textos jornalísticos, eles criam títulos. Para quê? Porque o texto do jornal quer ser vendido. O título é a coisa mais criativa, que mais precisa chamar atenção, porque se a pessoa não se interessar pelo título, ela não vai comprar o jornal, a revista, para ler os textos que estão lá, o artigo de opinião, o editorial, resenha, notícia, reportagem, crônica. Então, no jornal, o título é importantíssimo, ele é criado para chamar a atenção do leitor, porque se a pessoa lê o título, lê o primeiro parágrafo, depois ela vai ler o segundo, se ela lê o segundo, ela vai ler o terceiro, e assim por diante. Então, tudo começa com o título. Então, começa aí uma diferença. A dissertação, alguns vestibulares também é obrigação, está escrito lá, por isso que você tem que ler a regra lá. As instruções de produção de texto daquela prova. Mas no Enem, já adianto que no Enem não é obrigatório ter título a dissertação argumentativa do Enem. Mas o artigo de opinião precisa ter título para chamar a atenção do leitor. E qual que é a pontuação que pode ter no título? O título pode ter uma exclamação, uma interrogação, pode ter 2 pontos, por exemplo, fala uma palavra lá, 2 pontos, mas só que depois tem que ter uma explicaçãozinha, né? Vamos supor, fome no Brasil, 2 pontos, um problema inacabável, certo? Um exemplo que eu dei aqui.
e pode ter ponto de exclamação, interrogação, 2 pontos, que nem eu fiz, ó. Fome no Brasil, 2 pontos, um problema inacabável. Pode ter até um ponto e uma vírgula, né, no meio, e depois alguma outra coisa para frente, explicando também, mas não pode ter ponto final. Nenhum título tem ponto final. Título de redação, seja que redação, que texto for, você não coloca ponto final, porque o título é o começo. A única coisa é que você recomeça o parágrafo, não continuando ali, né? Você começa o texto, não continuando ali do título, exatamente onde você parou, mas o título não se põe ponto final. E aí, voltando a falar na introdução, desenvolvimento e conclusão, que é algo comum na dissertação escolar, dissertação expositiva argumentativa ou só argumentativa, e no artigo de opinião os dois têm introdução, desenvolvimento e conclusão, só que na dissertação segue uma ordem. Você tem que no primeiro parágrafo fazer a introdução, no segundo e no terceiro fazer o desenvolvimento, ou só no segundo, se a sua dissertação for bem curtinha, e no último parágrafo a conclusão. E tem que ser bem simples, não pode ter figura de linguagem, não pode ter essa ironia, tem que ser bem sério, bem claro, bem objetivo, bem simples, para todo mundo entender. Tem que ser em terceira pessoa a dissertação. O que é terceira pessoa? Você fala assim: os seres humanos, a humanidade, a sociedade, as pessoas, os jovens, os estudantes, os políticos, sempre em terceira pessoa, eles, né? Os homens, as mulheres, os cidadãos, as cidadãs. Já o artigo de opinião, ele pode ser em primeira pessoa. E aí o artigo de opinião, apesar dele ter também introdução, desenvolvimento e conclusão, ele não precisa ser em ordem. Não precisa, ele pode dar uma brincadeira no começo, fazer aquela metáfora que eu falei, e depois que ele venha, ele não tem muita essa ordem lógica, assim, meio matemática da dissertação, começo, meio e fim. Esse raciocínio lógico que a dissertação tem que ter. Você pode brincar um pouco mais, você tem um pouquinho mais de liberdade para fazer essa introdução, esse desenvolvimento e essa conclusão, certo? Por quê? Porque, por exemplo, quando ele é escrito em jornal, o artigo de opinião pode ser bem curtinho, dependendo da pessoa que foi lá convidada, ou já é uma pessoa que é articulista ali dentro do jornal, já tem aquela função ali de escrever os artigos. Às vezes ela pode fazer um artigo de opinião bem curtinho, às vezes eles chamam alguém, por exemplo, de um assunto, que eles querem tratar de um tema bem polêmico ali, e esse artigo não é para concorrer para vestibular nem para Enem, né? Então não é para alguém corrigir, tem que ser objetivo e tem uma quantidade de linha. Ele pode fazer um artigo de opinião enorme. Só que lógico, se algum vestibular pedir, ele vai pedir a quantidade de linha também, vai ter uma regra, né? Você vai ter que ler as instruções. Mas quando é para fazer no jornal, numa revista, a pessoa convidada faz o tamanho que ela quiser. Ela escreve o quanto ela quiser. Ela só não vai escrever 2 linhas só, né? Que daí não faz sentido. Nenhum texto de jornal vai ter pouquíssimas linhas assim. Mas desde que tenha um tamanho médio, ela pode até fazer enorme. A partir do médio ali de 20 linhas mais ou menos, ela pode fazer um artigo bem grande se ela quiser. O articulista, ele é provocador e persuasivo, ou seja, ele provoca sobre um assunto e tenta persuadir. Persuasivo vem de persuadir. Persuadir é convencer a pessoa sobre o seu ponto de vista. Então, ele tem que fazer de tudo para ele convencer. E o artigo de opinião, ele pode ser oral ou escrito. Só voltando a falar aqui sobre as diferenças e semelhanças da dissertação escolar e do artigo de opinião, eu quero só reforçar. Na dissertação
dependendo do local, você vai ter que ler as regras lá no lugar da prova. Você vai por título ou não. Se não for obrigação por título, como no Enem, por exemplo, você não vai nem pôr. Mas normalmente é legal. Eu gosto que o aluno treine dissertação com título. E no Enem eles tiraram, por quê? Porque quando você põe o título, você tem que pular uma linha, né? E ali eles riscam muito poucas linhas, então é um jeito de economizar para o aluno poder explicar melhor, escrever melhor sobre a redação dele, não tendo essa linha que fica meio que perdida, né? Porque a pessoa faz o título, pula a linha, daí para poder começar o primeiro parágrafo, então fica uma linha ali perdida, né? Fica duas daí no caso, né? A linha que criou o título, a linha que deixou entre o título e o começo, né? Então, na verdade, perde duas quando faz título, né? Mas eu acho legal, eu acho bom para treinar. E eu esqueci de falar da crônica argumentativa, que é um texto parecido com a dissertação escolar e com o artigo de opinião. Só que a crônica tem uma característica que ela não quer convencer ninguém da opinião, a crônica argumentativa. Lembra quando eu expliquei crônica? Na aula anterior, eu expliquei crônica. A crônica é um texto narrativo, jornalístico também a princípio, só que agora a gente tem crônica literária. A crônica, ela também, os cronistas, né? Eles também escrevem crônicas literárias. Só que a crônica, por mais que a literária, não só a jornalística, as duas têm característica de pegar assunto do cotidiano, elas não pegam assuntos polêmicos, ou pode até pegar algum assunto polêmico, né? A crônica argumentativa pode até ser crítica, mas ela não vai ter essa função, a função de se posicionar, de ser persuasivo, de ser provocador, de querer convencer o outro da opinião que se tem, é função do artigo de opinião. E da dissertação também, ela também é persuasiva, ela também quer convencer, ela também argumenta, ela também quer provar que está certa, só que ela faz de um jeito mais sério, com dados estatísticos, apesar que o artigo de opinião também pode usar dados estatísticos, exemplos, datas, né? Só que o artigo de opinião pode usar menos dados assim, científicos, tipos de argumentos de especialistas, né, que a gente fala argumentos científicos de especialistas e citações e tal. O artigo de opinião pode usar menos, a dissertação usa mais, e a crônica, ela pode não usar nada disso. A crônica é parecida com a conversa entre amigos, porque a gente argumenta com o amigo o tempo todo. Então a crônica, ela pega aquele assunto mais do dia a dia. Lembra que a crônica, ela é uma narrativa curta que pega um assunto do dia a dia e ela não tem compromisso em finalizar, ela pode deixar aberta, então ela não tem essa regra de introdução, desenvolvimento e conclusão, de começo, meio e fim certinho que a dissertação escolar e o artigo de opinião tem. Ela pode deixar totalmente no ar. Qual que é a semelhança, então? Ela vai argumentar, ela vai pegar um assunto polêmico também, porque assuntos polêmicos são do dia a dia. Ela vai pegar também um assunto atual, porque ela também é um texto jornalístico, que agora está dentro da literatura, mas tem essa característica inicial aí do jornalismo, da atualidade, e vai argumentar dela, vai usar mais ainda a figura de linguagem, ela vai exagerar nessa questão de palavra bonita, de mexer com sentimento, porque ela é mais literária, ela é mais sentimental, ela é mais como se fosse uma conversa com amigos. Você está num passeio, num piquenique, no intervalo de aula, tá com um amigo ali, vocês vão argumentar. Só que aí não tem esse compromisso do começo, meio e fim certinho. Ok? Então, já tinha falado do articulista, que é provocador e persuasivo, que o artigo de opinião pode ser oral ou escrito. Agora, uma coisa importante, o artigo de opinião, ele pode ser feito em primeira
ou em terceira pessoa. Quando ele for feito em primeira pessoa, você pode usar tanto o eu como o nós. O eu é a primeira pessoa do singular. O nós é a primeira pessoa do plural. E aí, quando eu uso a primeira pessoa, eu uso o eu, né? Primeira pessoa singular. E a primeira pessoa do plural é o nós. E aí você pode ter aquela interlocução que eu falei lá do outro lado, que tava aquela palavrinha, lembra? Interlocução. Que é a conversinha com o leitor, né? Que você pode dizer assim, isso é sempre um problema difícil para todos nós, concorda? Por exemplo, uma frase assim. Só que eu, pessoalmente, eu não gosto de fazer artigo de opinião em primeira pessoa. Eu gosto de fazer em terceira para treinar já a dissertação, que é o que mais cai no Enem, nos vestibulares. Só que ultimamente eles estão falando muito de artigo de opinião, do verdadeiro artigo de opinião de jornal, que tem jornalista que brinca muito, né? Que tem essa coisa de usar a ironia, de usar a metáfora, que é a figura de linguagem, essa conversinha, interlocução. Então é legal você treinar em primeira pessoa, né? Treinar as duas coisas, né? Treinar em primeira e em terceira pessoa, porque afinal de contas, se você for fazer o Enem pede dissertação expositiva argumentativa. Se for fazer em outro lugar, por exemplo, na Unicamp, cai carta argumentativa, muitas vezes cai outros tipos de texto. Então é legal também escrever em primeira pessoa, né? Dar uma treinada em primeira pessoa. Agora você pode me perguntar, mas como que eu vou saber diferenciar, por exemplo, a dissertação de um artigo e de uma crônica argumentativa?